Nesta edição do 24 Horas pelo Diabetes, nós temos o prazer de receber alguns convidados especiais para conversar aqui conosco, aqui no estúdio. E eu tenho o privilégio de fazer essa entrevista. Nós estamos recebendo o Dr. Fernando Malherbe, médico com especialização e doutorado em retina e vítreo pela Unifesp, coordenador dos departamentos de doenças oculares da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor, muito prazer estar aqui com você. Você já teve em outras edições, né? Mas agora a gente está fazendo bate-papo aqui ao vivo. E eu queria te perguntar, doutor Fernando, explica para a gente o que faz a Sociedade Brasileira de Diabetes. Olá, Regina, a todos que nos assistem. Queria parabenizar o CBO pelo brilhante evento, aí mais um ano, mais uma edição, nesse mês aí de conscientização do diabetes, né? Então, eu estou representando aqui a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é uma sociedade multiprofissional, agrega vários tipos de profissionais de saúde, que tem como missão contribuir na prevenção, no diagnóstico e no tratamento adequado do diabetes e suas complicações, essa doença da qual a gente está falando. Então, como é que a sociedade faz isso? Tem três esferas aí de ação. Primeiro é junto à classe de médicos e profissionais de saúde, disseminando conhecimento técnico-científico, né? Novas evidências, dados técnicos para cuidar melhor da população com diabetes. Em segundo, com a própria população e a sociedade como um todo, né? Conscientizando a população sobre a doença, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Dando informações para que a pessoa possa saber sobre a doença, saber sobre o risco, controlar, cuidar bem da saúde, né? E, por último, colaborando com o Estado, na formulação de políticas públicas, execução de políticas voltadas para a atenção correta aos pacientes. É tudo que é importante, né? Validando as pesquisas que vão ser distribuídas para os médicos, validando as coisas e pressionando o Estado, também conversando, fazendo aquilo que é necessário. Agora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, doutor, o diabetes se tornou uma epidemia mundial. Por quê? O que está acontecendo? Explica para a gente. É realmente uma epidemia, são milhões de pessoas, né? As projeções mostram aumento nas próximas décadas, então realmente um problema muito grande, né? E isso é atribuído principalmente ao estilo de vida, né, moderno, né? Mais sedentário, junto com uma alimentação inadequada, né? E daí a gente tem aí epidemia de obesidade, que é um grande fator de risco para esse tipo principal, que é o tipo 2, né? Então, são esses elementos aí que são os culpados aí dessa epidemia. O estilo de vida, acabou, é isso aí mesmo. Mas me explica como é que funciona o diabetes. Eles são iguais? Você falou do tipo 2. Ele é o mais perigoso ou é o tipo 1? Qual é a diferença entre eles? Sim, não, tem vários tipos de diabetes, né? Então, são doenças que têm a alteração do metabolismo do açúcar, né? Então, por vários mecanismos. O tipo 2 é o mais comum, é o mais prevalente, né? E tem justamente essa ligação aí com esses fatores de risco que a gente falou, com obesidade e tudo mais, né? Tem o tipo 1 também, que é uma doença que tem um mecanismo diferente, é uma doença autoimune, que ela afeta mais pessoas numa idade mais jovem, em geral, né? Tem tipos mais raros, ligados a outras doenças genéticas, tem tipo gestacional. Então, tem vários tipos, e aí, assim, cada paciente que precisa desse cuidado, idealmente, vai ter um médico fazendo esse diagnóstico correto, porque o tratamento também muda, de acordo com o tipo. E o que a gente pode falar para as pessoas que estão nos assistindo e que têm familiares ou pessoas conhecidas que podem estar correndo risco de diabetes? Qual é o sinal de alerta? Até para uma gravidez, qual é o sinal de alerta? Como é que você sabe que pode estar tendo uma diabetes, uma pré-diabetes? Sim, bem... Aliás, esse termo está certo? Pré-diabetes? Está certo, existe uma definição, né? Tem critérios. Então, assim, o tipo 2 é o tipo que tem uma herança genética mais forte desses tipos comuns, né? Então, a pessoa que tem familiares com diabetes, pai e mãe com diabetes tipo 2, ela realmente tem que se cuidar ainda mais, né? Então, cuidado aí com peso, com dieta, com exercício, e realizar exames periódicos, né? Então, avaliações médicas, exames de sangue podem detectar se a pessoa tem um metabolismo normal, se ela tem essa categoria chamada pré-diabetes, né, que tem seus critérios, ou realmente a doença já com o diagnóstico pelos critérios, né? Para cada tipo tem os seus critérios. A gestante vai fazer testes durante a gestação, recomendados pelo médico também, que vão dizer se ela tem ou não esse risco. E existe aqueles sintomas de beber muita água, urinar muito? Isso é um sintoma de que você está com diabetes? Sim, sobretudo no tipo 1, né, que ele pode abrir o quadro com esses sintomas, né, de muita sede, muita fome, perda de peso, né? Às vezes, no tipo 2, a doença existe e não traz sintomas, né? Então, é importante... Silenciosa. Exato,
Então, a pessoa ela tem que fazer exames para detectar, e muitas vezes já tem doença no olho, que é o que a gente está falando aqui hoje. Né? Então, esse é o perigo. Então, existem critérios para pessoas a partir de uma certa idade ou de dados antropométricos, aí, peso, altura, história familiar, para fazer exames que podem se detectar se a pessoa tem ou não essa doença. E, doutor, o que acontece hoje em dia é que a gente acaba correndo, né, indo para onde? Para o Google. A gente vai para a internet, principalmente, mas a TV também, e a gente assiste muitos conteúdos, muitos anúncios de cápsulas, chás, coisas milagrosas. O que o senhor acha disso? O que a gente faz? Isso existe? É possível confiar em alguma dessas propagandas? Como é que a gente se protege disso? O que a gente avisa para as pessoas se protegerem disso? Essa é uma excelente pergunta para quem está nos ouvindo, né? Porque tem um apelo muito grande, né? Gera engajamento, gera cliques, né? Mas, justamente, a nossa sociedade, assim como o CBO, a gente sempre preza por evidências científicas, né, com robustez, com embasamento. Então, a gente tem maneiras de estudar se certos tratamentos funcionam ou não. Existem métodos para isso. Né? Então, existem tratamentos recomendados que os médicos e outros profissionais de saúde podem prescrever e sugerir, e existem coisas para as quais a gente não tem evidência de fato. Né? Então, a ideia é sempre consultar um médico ou profissional de saúde nesse sentido, porque, às vezes, assim, um chá pode ser inofensivo, mas a pessoa pode estar deixando de tratar adequadamente, achando que o chá milagroso vai curar. Né? E pode prejudicar, de repente, o funcionamento do rim. Exato, Então, às vezes, assim, o chá ele pode ser consumido, ele vai ter um sabor gostoso. É importante não usar açúcar, né, nesse chá, mas não deixar de seguir aquilo que os médicos recomendam. Uhum. Doutor, você poderia dar um exemplo para a gente de como, um exemplo prático de como o SBD pode ajudar numa pessoa recém-diagnosticada com diabetes para entender e, principalmente, gerenciar essa condição? Porque eu acho que o mais complicado de tudo é quando a gente descobre que tem uma doença e gerenciar isso no dia a dia. Perfeito. Então, nada vai substituir a interação com o médico, né, nesse momento em que a pessoa recém-diagnosticou, que ela tem dúvidas, não só médico, mas todo profissional de saúde ao redor. A gente pode mudar, né, para a casa do médico também. Né? Falar com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, né? Todo mundo aí envolvido nesse cuidado multiprofissional. Né? E a sociedade ela age disseminando informações, principalmente. Né? Então, a gente tem páginas na internet com informações voltadas para o público, né? Ações como essa daqui, em que a gente tenta disseminar informações. A gente tem eventos como amanhã, teremos um evento aqui em São Paulo, num parque, que vai ter uma ação de saúde junto com uma corrida. Né? Qual parque? Parque Serete, em São Paulo. Olha aí, pessoal, Parque Serete vai ter uma ação do SBD. Isso, com informações, exames, né? Uma feira de saúde. Então, e qual é o site, doutor? Diabetes.org.br. Diabetes.org.br. Você está em dúvida se pode consumir alguma coisa, como é que é isso? Vai lá e procura informação na fonte, onde você tem confiança daquilo que você vai ter de informação, né, doutor? Agora, eu queria saber se existe... Essa pergunta é boa, gente. Sabemos que o custo pode ser um fator limitante para o tratamento do diabetes. Quais são as estratégias do SBD para tornar os tratamentos mais acessíveis a todos os brasileiros? Porque existem diferentes tipos de insulina, com preços que variam estratosfericamente. Explica para a gente o que pode ser feito, como é que o SBD ajuda nisso. Naquela linha de ação que a gente conversou no começo, né, de agir junto ao Estado para ajudar a desenhar políticas públicas, existe realmente essa preocupação com o acesso, né? Assim como o CBO. Então, a SBD e o CBO andam muito juntos nisso, né? Junto ao SUS, brigando para ampliar o acesso pelo SUS ao rastreamento, diagnóstico, tratamento da doença e suas complicações. Né? Então, dessa forma, a gente acredita que as pessoas consigam ter um acesso melhor à saúde e aos tratamentos disponíveis. Certo. Para aqueles que estão em casa preocupados com o risco de diabetes, quais são as ações que o SBD recomenda para um estilo de vida mais saudável? A gente já conversou sobre isso no início, mas vale reforçar Vale a pena reforçar, né? Então, de novo, dieta saudável, exercício físico, né? Buscar informações robustas, né? Com uma curadoria. Então, não é qualquer informação. A gente tem um mar de informações hoje, mas naqueles sites confiáveis, né, que a gente vê que tem alguém cuidando daquela informação. Né? E idas regulares ao médico, né, a partir de uma certa idade, ou quem tem fator de risco, para ter um aconselhamento sobre que exames fazer, para diagnosticar, porque não adianta ter medo, né, que a doença pode existir. O medo é ter a doença, não saber e ela estar correndo,
realizando danos sem que a pessoa esteja tratando, né? Então é melhor saber que tem, fazer as ações adequadas para poder ter uma vida saudável, livre de complicações. E no exame dá para você ver se você está chegando perto da linha, né, de uma pré-diabetes. Agora, doutora, uma última pergunta, se é que a gente já abordou quase tudo. O que é uma dieta saudável para que não ocorra um risco de pré-diabetes? Então, as dietas elas podem ser individualizadas de acordo com cada pessoa, né? Sim. Com cada background de saúde. Existem nutricionistas aí que estudam isso, mas basicamente assim existem alguns tipos de gordura que são piores, né? Excesso de carboidrato, alguns alimentos que têm componentes oxidantes, né? Que geram estresse oxidativo. Então tem uma série de nutrientes ou de elementos na dieta que podem causar males na saúde, não só para o diabetes, mas várias outras coisas, né? Então, eu acho que existem fontes bastante seguras, né? O próprio site da SBD vai fornecer esse tipo de informação. Pronto. E conversa com o médico e com o nutricionista também. Doutor, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que a gente não disse aqui? Muito Cobrimos obrigada. Bem. E agradecemos muito a sua participação aqui conosco pelo 24 Horas pelo Diabetes.